Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast Sexto Sentido. Meu nome é Clarice, eu sou estudante de nutrição e eu hoje gostaria muito de compartilhar com você um assunto muito importante que é a busca por um senso de propósito. Vamos começar esse podcast com esse assunto, com propósito, porque foi por meio do propósito que eu tô fazendo tudo isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história com a busca desse propósito e com o autoconhecimento. Teve um momento da minha vida em que eu estava muito depressiva. Foi quando eu estava terminando de concluir um curso técnico profissionalizante de enfermagem. Sim, eu me formei em técnica de enfermagem, porém não é o meu propósito de vida, porque eu não me identificava na área, então por isso que eu resolvi sair da enfermagem e ir para a nutrição, que é o campo que eu tô amando, e cada estudo é um suspiro de alegria e de alívio por ter escolhido o que eu escolhi. E voltando, nessa época eu era muito depressiva, então eu chorava porque eu não gostava dos estágios, eu era uma pessoa também um pouco antissocial, então eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar de mim quando eu conversava com elas, quando eu ia para o estágio. Então eu me isolava bastante, foi uma época ruim, mas sempre depois de uma época ruim ou de um desafio que a gente passa na vida, sempre há um aprendizado, né? E foi isso que aconteceu comigo. Depois desse momento, eu falei pra mim mesma, eu preciso buscar resposta, eu preciso saber lidar comigo mesma, porque eu não tô conseguindo, é como se tivesse uma Clarice teimosa dentro de mim, teimando com algo e eu teimando comigo mesma, sabe? É como se não houvesse uma conversa interna saudável, era sempre uma autocobrança muito grande. Foi então que num belo dia, eu sempre fui uma menina que gostava muito de ler, e eu tava assistindo um vídeo de uma moça, que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoem, mas ela também lia e recomendava muitos livros, e ela, nesse vídeo, ela recomendou alguns podcasts. Eu já tinha ouvido falar sobre podcasts, e eu simplesmente me abri, né, para esse conhecimento. Então, foi por meio dela que eu conheci novos podcasts, até que eu cheguei ao podcast de autoconhecimento e de psicologia na prática, para quem não sabe, da Regina Genetti e da Alana Nijar, que são as minhas podcasters favoritas, que me ensinaram numa época em que eu precisava muito me autoconhecer e sair de um período depressivo para me autoconhecer e conectar comigo mesma e me transformar na pessoa que eu sou hoje. Naquele momento, eu não tinha dinheiro para ir no psicólogo ou fazer tratamento com terapias, com terapeuta. Então, os conhecimentos que eu tinha à disposição foram os meus maiores aliados na busca por esse desenvolvimento pessoal. E eu sou muito grata, de verdade, e é por isso que isso também faz parte do meu propósito, que é levar conteúdos para vocês de forma gratuita e melhorar de alguma forma a vida de vocês, porque uma vez fizeram por mim e eu sou muito grata, muito grata mesmo. Então foi a partir desse momento que eu comecei a buscar conhecimento. Então o primeiro passo para você buscar um propósito é buscar conhecimento sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua psique, sobre o mundo à sua volta, e para isso você precisa de conhecimento e conteúdos como esse do podcast e principalmente se fazer muitas perguntas. Se perguntar sempre. Agora eu vou citar aqui um conhecimento e uma chave, um código que talvez mude a sua vida para sempre. Foi um dos aprendizados que eu aprendi
no livro Inteligência Emocional e também nesses podcasts citados é que para você saber o que é bom ou não para você, ou seja, seguir um propósito, você precisa se conectar com o seu eu. E para isso é muito interessante a gente utilizar da inteligência emocional e do autoconhecimento e autogestão. Porque quando a gente se conecta conosco mesmos, com o nosso interior, a gente pode confiar. Cria esse relacionamento de confiança, essa é a chave. Então, vocês precisam, antes de tudo, se questionar sobre vocês mesmos e buscar criar um relacionamento que cative a confiança em si mesmo. E a gente faz isso por meio da inteligência emocional. Eu indico muito vocês fazerem meditações, yoga, práticas que vão te conectar com o seu eu e buscar conhecer sobre a mente, sobre o seu corpo. O propósito, ele existe e ele se relaciona muito com aquilo que a nossa alma quer, com aquilo que a gente sente, porque emoções, elas emitem uma verdade. Emoções não são fantasias, emoções não são balelas. Emoções, elas vêm de todo um senso de sobrevivência passado. Então, elas estão aqui para comunicar algo. As emoções, elas estão aqui para comunicar uma verdade e o que de fato está acontecendo com você. Então, preste mais atenção às suas emoções. Busque validar. Busque não negar, porque a negação, uma hora você vai explodir de tanta sentimento acumulado no seu eu. Então, busque se autorregular, busque se autoconhecer. O propósito, ele também pode ser indefinido no início. Você precisa, no momento, se arriscar a novas experiências, se arriscar ao novo, porque a gente não nasce sabendo e hoje em dia existem tantas informações, tantas coisas pra gente fazer e a gente meio que se perde, né? Aquela chamada falsa liberdade do Zygmunt Bauman. Mas a gente precisa se arriscar ao novo e ao diferente para ver o que a gente quer da vida. E para isso a gente precisa também consultar a nossa emoção, as nossas emoções enquanto a gente tá nessa empreitada. Para resumir, o propósito, ele nem sempre é definido. O propósito, ele é algo que tem a ver com você e Deus, você e o universo. Então você precisa buscar dentro de ti todas essas respostas por meio das suas emoções, porque emoções vêm para comunicar algo. Nem sempre você vai ter todas as respostas na sua mão, mas para isso você precisa se arriscar e se perguntar, refletir sobre tudo isso que você está passando. É assim que a gente vive e busca senso de propósito na vida. Eu, quando estava naquele período de romper com a enfermagem, eu não tinha toda essa intimidade comigo mesma, toda essa relação de confiança comigo mesma. Então, era muito difícil no início estabelecer o que eu queria, o que eu não queria. Era um tanto hesitante, na verdade. Porque, será que eu podia confiar em mim naquele caos, aquele borbulho de pensamentos e sentimentos? Mas eu dei o primeiro passo e escrevi intencionalmente no caderno que eu queria experimentar o novo, porque eu queria me conhecer. E só é possível quando você realmente age e nesse processo busca autoconhecimento, busca autoconsciência. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui no Spotify algumas palavras, algumas
algumas perguntas de autoconhecimento para vocês se questionarem e refletirem mais sobre si mesmos. Também vou deixar o link do meu Instagram, me siga lá porque eu posto conteúdos sobre nutrição e sobre a minha vida de estudante.